Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler com você no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos 30, 31, 32 e também 45, onde está escrito assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Ou nos abria as Escrituras? Agora, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Nesses versículos, prezado irmão, prezada irmã, ouvinte, vamos meditar um pouquinho sobre abriu a palavra e o entendimento. Eu coloquei essas partes aqui em destaque porque quero meditar com você sobre este assunto de abriu a palavra e o entendimento. Então, você pode perceber aqui pela leitura que Jesus abriu a palavra, abriu as Escrituras para os discípulos e também abriu-lhes o entendimento para compreender estas mesmas Escrituras. Sem essas duas ações que dependem completamente de Jesus, abrir a palavra e abrir o entendimento, então o ser humano não vai compreender as Escrituras, não vai se posicionar. E sabemos que o mundo, tudo está caminhando para uma finalização. Estamos num processo de finalização da civilização atual, que já perdura por muitos séculos e milênios, mas está no momento de chegar uma reinicialização, onde o povo de Deus será transportado, transladado para o milênio, que está logo à nossa frente. Há poucos, se considerar em tempo, há poucos anos de distância, posso assim dizer. Porque em um abrir e fechar de olhos, os crentes em Cristo, nós seremos transformados, teremos nossos corpos transformados, e assim então reuniremos com os nossos irmãos ressuscitados e juntos subiremos a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. E partiremos daqui para ficar fora dessa dimensão por 3 anos e meio. E após esses 3 anos e meio, Cristo estará vindo para instaurar ou instalar o reino milenial aqui na Terra. E seguirá-se após o milênio também a eternidade. Mas o entrar para essa eternidade, então, isso está diante de nós agora. Bem, sem delongas, meditando sobre abriu a palavra e o entendimento, eu quero tomar o contexto, um pequeno estudo, uma pequena escola bíblica, e esse assunto tem estado pulsando em meu coração, e eu não consigo reter isso para mim apenas, sem repartir isso com você. O nosso contexto está em Lucas 24, desde o verso 13 até o verso 45. E não ficarei aqui comentando o tempo todo, mas eu só quero adiantar aqui o cenário. Depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, então quando 2 discípulos caminhavam para a cidade de Emaús, uma pequena vila, e então eles iam caminhando e conversando entre si, entre os dois, sobre Jesus, acerca de Jesus. E já haviam 3 dias que aquelas coisas haviam acontecido. Jesus havia sido crucificado, sepultado na sexta-feira que havia passado, na sexta-feira mais recente, né? E já havia passado então a sexta-feira, o sábado, e já estava no primeiro dia da semana. E então aqueles discípulos estavam ali conversando entre si, caminhando para Emaús, uma cidadezinha que distava, ou seja, estava a uma distância de 60 estádios, onde alguns estudiosos dizem que na velocidade de caminhada humana
gastaria-se 6 horas andando, caminhando. Então, nessa caminhada estimada de 6 horas de viagem, Jesus aparece para aqueles 2 discípulos, sem eles saberem de onde Jesus apareceu. Certo é que apenas notaram a presença de alguém, eles não sabiam que era Jesus. Caminharam todo o dia sem saber que estavam caminhando com Jesus. E assim é hoje, muitos de vocês, muitos de nós caminhamos, Jesus está ali conosco e a gente não sabe, não nos é aberto os olhos, o entendimento e nem muito menos a palavra para então compreendermos. Mas como Jesus fez naqueles dias, ele prometeu fazer hoje também. E estou falando com domésticos da fé, espero que esteja falando para pessoas domésticas da fé que conhecem as Escrituras. Deus enviou um profeta nesses últimos dias. Ele prometeu fazer estas coisas que ele fez lá no passado, fazer hoje também. E num dos seus sermões, intitulado Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262, só vou citar esta linha aqui, o profeta diz que a abertura da palavra, ou seja, a terceira puxada do seu ministério foi a abertura da palavra. Então, não estranhe esse tema. Esse tema está defendido tanto nas Sagradas Escrituras, quanto também nos sermões do profeta de Deus. Vamos então para o nosso assunto. Vou deixar, de propósito que Jesus fale aqui nas Escrituras. Apenas algumas pequenas ressalvas. Se eu me sentir impelido pelo Espírito, estarei comentando alguma coisa. No demais, estarei lendo aqui. Então, Lucas capítulo 24, verso 13 a seguir. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, ou Cleopas, nessa tradução aqui, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Bem, eu vou parar por um momentinho aqui, já eu prossigo. Eu li do verso 13 ao 21. Então, vocês viram aqui que os 2 discípulos falavam entre si acerca desses fatos, desses assuntos acontecidos por último, e esperavam, tanto eles quanto os outros discípulos, aqui pelo contexto entendemos, que esperavam que Jesus fosse o que remisse Israel e assim sucessivamente. Mas já faziam 3 dias, estavam no 3º dia de que todas aquelas coisas, aqueles episódios tinham e estavam acontecendo, e ninguém tinha uma solução humana para o assunto. E até aqui, é claro que você sabe que Jesus é Deus em carne humana, e ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então ele nem mesmo havia necessidade de Jesus fazer nenhuma pergunta, mas ele fez isso para tornar didático, para se tornar de uma maneira que eu e você pudéssemos compreender. Então, graças a Deus que Jesus teve aquele culto com apenas 2 discípulos, e isso está gravado, isso está nas Sagradas Escrituras,
e apesar da perseguição romana, da perseguição religiosa contra a Bíblia Sagrada e a perseguição de interpretações e narrativas de pessoas que tentam mudar o sentido dos textos bíblicos, mas isso chegou até os nossos dias e aqui está então a revelação para nos ajudar, para contribuir para que nós também tomamos a nossa posição no corpo do Senhor para a fé de arrebatamento. Então, quando Jesus perguntou quais coisas, né? E os discípulos ali, não sabendo que estavam dando resposta para o próprio Jesus, começaram a responder de acordo com o que eles conheciam, sabiam do assunto. Mas eu até parei para dar esse comentário aqui, porque eu quero que você olhe daqui para frente, quando Jesus, então, entra em cena com a explanação, com a exposição da palavra, para você ver aqui o que acontece, né? O que vai acontecer daqui para frente, como que será o desfecho. Prosseguindo do verso 22 a seguir. Ainda a fala dos discípulos, né? Respondendo para Jesus. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, ou nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Você conhece a passagem, né? Aquelas mulheres que foram ao sepulcro na manhã do primeiro dia da semana, que no nome romano é domingo, né? E então elas viram que o sepulcro estava aberto. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Quero novamente chamar a atenção para uma visão de anjos. É normal entre os cristãos ter visão de anjos. Teve isso nos dias de Jesus Cristo, na primeira vinda. Então, quando um cristão, uma cristã tem uma experiência com Deus, claro que isso não acontece com todos, não tem que acontecer com todas as pessoas que são cristãs. Pode ver aqui que entre os discípulos, as mulheres viram a visão de anjos. Mais tarde, 2 discípulos vão lá também, Pedro e João, no sepulcro, também viram o sobrenatural. Mas aqueles que viram, tiveram a experiência de verem, repassaram isso para os outros que não viram. Até entre o caso de Tomé, que não viu, então, portanto, estava com dificuldade de crer. Isso hoje é assim também. Sim, mas não quero sair do assunto aqui. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. Já havia lido, né? Verso 23. Agora, 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, sim, agora entra a fala de Jesus, né? E a primeira coisa que Jesus qualifica eles, essa qualificação serve para qualquer pessoa que, como aqueles discípulos, não estão compreendendo. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas capítulo 24, verso 25. Jesus os chamou de nécios e de tardos de coração, ou seja, pessoas retardadas, ou seja, que não compreende as coisas, que não tem um discernimento das coisas. Isso é algo que passava naquele momento com a mente, com o espírito daqueles discípulos. Mas Jesus não fez isso apenas para lançar-lhes em rosto isso aqui. Jesus mostrou o problema e agora então ele vai dar a solução do problema. Preste atenção daqui para frente. Porventura, fala de Jesus, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, eu amo isso aqui, Jesus não teve preguiça de expor. Ele começou por Moisés, que já estava no Antigo Testamento há muitos anos atrás. Mas ele começou de lá e contextualizou tudo isso aqui, Veja bem. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia.
e entrou para ficar com eles. Então veja, a caminhada finalmente chegou ao seu final, de tardezinha, e agora então eles vão pernoitar ali. E constrangem, ou seja, convida Jesus de uma maneira veemente, né, para ficar ali com eles. E entrou para ficar com eles. Sim, Jesus concordou, né, em ficar. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Muito bem, então no partir do pão por Jesus, foi o momento em que os seus olhos se abriram. Agora é claro, estou falando aqui, possa ser que pessoas com entendimentos diversos podem estar vendo este vídeo. Claro que não se trata dos olhos naturais. Eles não estavam caminhando de olhos vendados ou fechados, os olhos naturais. Eles estavam, obviamente, logicamente, com visão natural. Mas aqui, os seus olhos que foram abertos, com certeza, são os olhos espirituais. Isso confirma no restante da leitura que está pela frente. E conheceram, e ele desapareceu-lhes. Prosseguindo agora. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava? Então veja que sinal. Quando Jesus está falando, você sente isso no seu coração. E quando nos abria as Escrituras, veja, Jesus falava e abria as Escrituras. Eu já ouvi expressão de pessoas, até mesmo pregadores, sem o devido discernimento, dizendo que a abertura da palavra é você pegar a Bíblia e abrir simplesmente. Só dá licença aqui. Esse pregador que estou me referindo, vou poupar o seu nome, ele tentou passar a ideia de que se você fizer isso, ó, isso é a abertura da palavra. Não é. Jesus nem mesmo estava, aqui não menciona, mas ele não estava levando uma Bíblia como essa, um livro impresso. Então ele não estava abrindo um livro físico ali, estava abrindo a palavra, a unção da palavra. Com certeza é isso. E isso fazia com que eles ardiam os corações. É por isso que pessoas não conseguem ter a palavra aberta e nem o entendimento aberto quando aquele que está expondo a palavra não tem também não conta com essa graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um cego guiando outros cegos, ambos cairão na cova. Então é preciso que o próprio expositor da palavra, o pastor, o evangelista, o pregador, tenha passado por essa experiência de ter os olhos abertos, o entendimento aberto e a palavra ter sido aberta por Jesus Cristo. Vamos prosseguindo aqui. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Vejam que eram 12 antigamente, mas Judas, o Iscariotes, já havia sido morto, né? Ele se suicidou. Então haviam somente 11 agora dos discípulos, dos apóstolos, aliás. E outras pessoas estavam ali com eles. E agora os 2 discípulos que voltaram de Emaús, agora com a palavra aberta e o entendimento aberto, eles agora vêm fazer o seu trabalho. Jesus Cristo desapareceu-lhes, mas Jesus Cristo deu-lhes o dom da revelação. E agora eles vêm repartir isso com seus irmãos. Sim, já li aqui o 33, né? E na mesma hora, levantando-se, certo? Verso 34 a seguir. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, verdadeiramente, o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Bem, então tanto os 11 apóstolos que estavam reunidos tinham também a sua experiência, tinham dito que Jesus ressuscitou, já apareceu a Simão. Lembra que eu falei que Pedro e João tinham ido lá no sepulcro, após as mulheres terem ido? Então, quer dizer, já se tinha notícia da ressurreição de Jesus.
E agora os dois que voltaram de Emaús, eles vêm agora e somam as experiências. E vamos ver o que continua acontecendo aqui. Aqui tem um subtítulo, né? A aparição de Jesus aos 12. Apesar de estar escrito aos 12, nós sabemos que só estavam 11, né? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tá vendo que agora Jesus aparece na congregação e diz: paz seja convosco? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Ou seja, de pensar que Jesus, que aquilo não é Jesus. Seria um fantasma. Já vi pastor que fala que isso é fantasmagoria. Não é fantasmagoria. Alguns aqui tentaram colocar pensamento fantasmagórico, ou seja, pensamento que faz pensar que isso é um fantasma. Não é. Então esse pastor, esse pregador, que diz que a abertura da palavra é fantasmagoria, ele está errado. Então você preste atenção nas palavras aqui de Jesus. Jesus quebrou aquela narrativa, aquele pensamento humano aqui de fantasmagórico. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E já li esta parte, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Graças a Deus. Concluímos aqui o nosso contexto de Lucas capítulo 24, versos 13 ao verso 45. E espero que tenha sido de grande ajuda para você. Agora, é claro, não posso deixar de trazer esse pequeno comentário aqui nesse fechamento, que quando Jesus aparece agora à congregação e sobe aquele pensamento da parte humana que é fantasmagoria, e Jesus quebra esse argumento, quebra aquela narrativa que estava surgindo, um espírito errado tentando atrapalhar a credulidade, a fé daqueles discípulos. Mas vejam bem, tudo que tem que ter é eleição, predestinação para pertencer à economia de Deus. Então você, prezado irmão, irmã, ouvinte, caso seus olhos espirituais ainda estão vendados, estão ainda fechados para a abertura da palavra, para o seu entendimento não tem sido aberto, mas se você é um eleito de Deus, se você é uma eleita, um predestinado, uma predestinada para estas coisas, eu digo isso firmando-me nas Escrituras, que aqueles discípulos ali reunidos, tanto os dois lá de Emaús, quanto os que estavam reunidos, eles tinham predestinação da parte de Deus para receber isto. Toda a dificuldade que estava havendo para que aquilo se concretizasse nas vidas deles, era apenas empecilhos que o inimigo coloca ou colocava para impedir-lhes, lançando sombras, lançando dificuldades no entendimento e assim sucessivamente. Mas Jesus veio e Jesus vem e desvenda tudo isso para mim e para você. E você viu aqui que apesar de todos aqueles empecilhos para se crer, para receber Jesus, então tudo isso foi quebrado quando Jesus chegou e trouxe a revelação, trouxe a abertura da palavra e a abertura do entendimento. Você pensa assim, mas as Escrituras confirmam isso? Sim. Romanos capítulo 12, verso 2, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve dizendo assim, ó. Romanos 12, deixa eu ver, tá aqui.
Deixa eu ler para você essa escritura. Romanos 12, verso 2. Vamos ver o que Paulo vai dizer aqui. Só um momentinho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o entendimento do Filho e da Filha de Deus, ele está sempre pronto para ser formatado, para ser configurado de acordo com a palavra de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Então, o mundo tem o seu formato. Pensamentos humanos têm o seu formato, mas a palavra de Deus também tem o seu formato. E é ela que traz a sua mente, o seu entendimento no formato das Escrituras. Porque você tem que trabalhar de acordo com o sistema operacional de Deus. Você é apenas um corpo onde o sistema de Deus opera. Paulo chega a dizer, mas nós temos a mente de Cristo. E para que a mente de Cristo seja instalada e opere no nosso ser, então nós não conformamos, ou seja, nós desconformamos, inconformamos com o mundo, com os seus sistemas, e aceitamos então de Deus o seu modus operandi, ou seja, o modo de operação de Deus. E eu sei que estou terminando aqui, mas eu não posso deixar de te mostrar aqui algo na mensagem. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Esse sermão foi pregado pelo profeta de Deus, William Marion Branham, no dia 12 de março de 1964, nos Estados Unidos da América. E ele vai se referir aqui a Gênesis 18, desde o verso 1 ao verso 22. Não vou ler, mas você pode ler, tá? Gênesis capítulo 18, versos 1 ao verso 22. Se você puder fazer isso, será muito importante. E esse sermão também você pode encontrá-lo na internet. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Eu vou tomar aqui, a partir do parágrafo 96, vou ler um pequeno trecho aqui, e nós estaremos encerrando. Notem aqui em cima na colina, havia um com Abraão, mas observem que tipo de sinal ele mostrou, e aquele era o... reticências. Reticências. Deus havia mostrado a Abraão sinal após sinal, mas aquele foi o último antes que o filho prometido viesse. O último. Lembre que o filho prometido é o nosso encontro com Jesus Cristo nos ares, no arrebatamento. Isso ainda não aconteceu, estamos a caminho disso agora mesmo. O homem, ele parecia um homem, ele era apenas um homem comum, vestido, poeira em suas roupas. Disse que ele havia estado em uma jornada. Abraão lavou seus pés. E então, quando ele se sentou lá de costas para a tenda, agora observem, ele disse, Abraão, 1 ou 2 dias antes, ele havia sido Abrão. E ela, Sara, Sarai. Agora, ela é Sara, princesa. Ele não é Abrão, Abraão. Falando da mudança de nome, né? De Abraão. O pai das nações. Ele teve que mudar seu nome. Oportunamente quero gravar um vídeo sobre mudança de nome também, né? Inclusive quero aproveitar e falar sobre o novo nome. É impossível entrar nesse assunto agora aqui. Mas há pregadores, né? Eu estou muito feliz de saber que Brasil afora, mundo afora, pastores, homens de Deus posicionados na palavra estão levando até as suas congregações a verdadeira e santa palavra de Deus revelada, a palavra aberta, não aberta por um homem, mas aberta por Jesus Cristo, a verdadeira terceira puxada, a abertura da palavra. Prosseguindo, observem, ele disse, Abraão, onde está tua esposa Sara? Agora, lembrem-se, ele tinha 100 anos e ela 90, disse, ela está na tenda atrás de ti. Ele disse, eu vou visitá-lo de acordo com a promessa, vem. E esses são os 28 dias. Aqui, ó, parágrafo 98 dessa mensagem. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. O profeta fala, esses são os 28 dias, que é o ciclo da mulher. Toda mulher saudável, em período fértil, ela tem então esse ciclo dos 28 dias.
Esses são os 28 dias com Sara. E Sara riu, por assim dizer, na manga da roupa. Ou seja, ela riu assim, com um sorriso silencioso, né? E disse: eu, uma velha, tendo prazer com meu senhor, ele também sendo velho? Ele disse: por que Sara duvidou disso? Dizendo em seu coração. Ou seja, porque Sara já estava fora da fase fértil, não é isso? Ela já estava depois da menopausa. Dizendo em seu coração: como podem ser essas coisas? E ela negou. Mas ele disse: sim, você disse. Jesus disse: assim como foi, né, reticências, assim como foi, né, nos dias, né, de Sodoma. Agora observem, como Abraão reconheceu isso? Agora, Abraão o chamou de Elohim. Quantos sabem que isso é verdade, leitores da Bíblia? Sim, Senhor. Elohim é o todo-suficiente, o próprio grande Criador. Por que ele o chamou de Elohim? Porque ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração. Essa é a palavra. Hebreus 4 diz: a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, cortando em pedaços osso e a medula, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, Jesus é a própria palavra. E essa palavra viva estava representada em Elohim, lá em Gênesis 18. Prosseguindo agora, parágrafo 100. Foi assim que aos profetas Jesus chamou de deuses. Foi assim que Jesus se provou. E essa mulher sabia que ele era a palavra, que ele podia discernir os pensamentos. E Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas, muitos pregadores ficam com vergonha de dizer no dia da vinda do Filho do Homem. E nessa hora eles falam assim: no dia da aparição, apenas aparição. Não, eu sei o que é aparição e sei o que é vinda. São 2 departamentos diferentes, mas aqui Jesus diz que assim será no dia da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem tem que vir. Agora é claro que esta vinda faz parte dos mistérios de Deus e nenhum mistério está mais oculto. Esse mistério, como os outros, também estão revelados. Carece da revelação. E só Jesus pode fazer isso. Jesus chegou a dizer numa das suas orações: graças te dou, ó Pai, por ter escondido, ocultado estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelado-as aos pequeninos. Então, coisas escondidas para uns, criptografadas, cifradas para uns, mas decifradas, reveladas para outros. Eu virei aqui a página. Assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. O que isto fez aos seus olhos? Ele pode entrar hoje à noite. Espero que ele possa. Apenas lembrem-se que sejamos reverentes e creiamos com todo o coração. O sermão foi pregado à noite. Eu agora só digo nesta manhã, porque esse vídeo foi gravado agora de manhã. Ele prometeu, lembre-se, Malaquias 4, que surgiria uma mensagem que restauraria a fé dos pais novamente. Traria os filhos de volta aos pais. Os filhos desses últimos dias, a fé dos pais apostólicos. Ó professores pentecostais, que Deus abra seus olhos cegos neste dia. Longe de suas indiferenças de denominações e de seus credos e coisas pelas quais vocês são tão egoístas e ficam brigando. E olhem para o Filho de Deus quando ele está aqui. 2000 anos ele ainda está vivo entre nós nesta noite, eu digo nesta manhã, vindicando sua promessa. Que Deus nesta noite, eu digo nesta manhã, enquanto ele nos une como em Emaús, feche as portas e revele algo para nós. Ou seja, portas fechadas para o mundo, né? E ele revela então para nós. Portas e revela para nós. Ponto, né? Continua na mesma linha. Lembrem-se, a razão pela qual eles sabiam que era ele, é que ele fez exatamente como fez antes de ser crucificado. E então ele desapareceu da vista deles, para se afastar deles. Ele fez assim, que ele venha hoje
à noite. Eu digo que ele venha hoje, nesta manhã, ou no horário que você estiver vendo este vídeo, entre nós e abra nossos olhos, revelando-se a nós pelas mesmas coisas que fez quando esteve aqui na terra. Porque ele prometeu, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor nos ajude a vê-lo enquanto ele nos aparece. Vamos inclinar nossas cabeças. Espaço em branco na fita editor. Agora eu vou apenas ler aqui os 3 parágrafos seguintes da oração do profeta e assim também estamos encerrados. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha motivação para atingir o meu objetivo? Senhor Deus, não posso dizer sim ou não. Tu és aquele que está impelindo para isto. Tu prometeste, e eu oro para que tu deixes as pessoas verem e entenderem esta noite. Permita uma vez, Senhor, que abram seus corações bem abertos e digam: entre, Senhor, agora, revele-se para mim, e que seus olhos se abram então para perceber isso, que não haja mais um pecador no edifício, esta noite, eu digo nesta manhã, um incrédulo. Pode haver pessoas aqui que ficariam reticências, que simplesmente se ressentiriam por eu chamá-las pecadoras. Mas, Pai, Deus, tu chamaste os fariseus, que eram religiosos, e religiosos convictos de demônios. Tu disseste: vós sois de vosso pai o diabo, e as obras dele vós as fazeis, porque eles não reconheceram a palavra vindicada, o Messias. Eles podiam crer nele em espírito, mas quando em carne, não. Só um momentinho aqui. Jesus chamou os fariseus, não teve outra alternativa, chamou-os de demônios e que estavam satisfazendo os desejos de vosso pai, do pai deles, né? O diabo. Aí o profeta diz aqui, porque eles criam em Deus como um espírito, mas Deus em carne, não. Essa era a dificuldade dos fariseus, eles não engoliam isso, Deus em carne humana. E essa mesma dificuldade, isso está hoje, isso não passa na garganta de muitos chamados cristãos. Deus em carne humana? Não, eles falam que não recebe. Mas Deus enviou um profeta, Deus enviou um mensageiro, Cristo veio, Cristo está aqui, foi um homem ungido, agora é um povo ungido, e quando você apresenta Deus em carne humana, aí não consegue engolir isso. Mas eu digo, se você é um eleito, uma eleita de Deus, tem predestinação para o arrebatamento, é claro que você recebe isso, sim. Eles podiam crer nele em espírito, mas quando em carne, não. E, no entanto, suas escrituras diziam que ele seria Deus conosco. Deus conosco. Agora, aqui o parágrafo 105, que é o último. Pai, eu oro nesta noite, eu digo nesta manhã, que tu concedas isso novamente. Por que o profeta usou o termo novamente? Porque isso que foi concedido lá no passado, o profeta está pedindo para que seja concedido agora. Eu também peço que isto seja concedido novamente. Há alguém aqui que necessita que seus olhos sejam abertos? Uma pergunta. Dê-lhes o colírio que tu prometeste em Apocalipse 3, na era de Laodiceia. Comprem bálsamo para que seus olhos sejam abertos hoje à noite, ou hoje nesta manhã, para que reconheçam a hora em que estamos vivendo e a vindicação da promessa de Deus nesta hora. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Parágrafos 96 até o 105, mensagem: quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Terminamos por aqui e que a graça de Deus superabunde em cada coração e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.